sobre cenário internacional? Os primeiros petroleiros enviados pelo Irã para a Venezuela chegaram ao país neste fim de semana. As embarcações levam combustível para socorrer a falta de gasolina na Venezuela. O Irã afirma que os Estados Unidos destacaram 4 navios de guerra e um avião de espionagem eletrônica para acompanhar e possivelmente interceptar esses navios petroleiros. Segundo uma agência de notícias do Irã, o presidente do país, Hassan Rouhani, alertou sobre medidas de retaliação contra os Estados Unidos se o Washington causasse problemas. Sobre esse cenário, possíveis consequências, para a gente entender direitinho do que se trata tudo isso, conversamos agora com o sociólogo e escritor Legene Mirhan. Olá, professor, tudo bom? Olá, Thalita, tudo bem? Boa tarde, nossos amigos e ouvintes da TVT. Professor, acho que a primeira pergunta que surge, até para que a gente possa entender do que se trata essa compra de combustível por parte da Venezuela. Por que a Venezuela está precisando de gasolina? Porque a gente sempre soube que ela é grande produtora, né? Por que nesse momento a Venezuela compra combustível do Irã? Explica para a gente. Então, essa é a pergunta que a maior parte das pessoas me fazem, né? 300 bilhões de reserva e não consegue destilar. O problema é que o processo de destilação ele requer alguns insumos petroquímicos que a Venezuela importava dos Estados Unidos, né? O alquilato, butanol, não é? São chamados processos catalisadores que quebram o petróleo e aí dão vários tipos de derivados, né? Parafina, diesel, gasolina, dependendo aí do produto que você usa. Então, esses insumos estão em falta na Venezuela, né? O maior complexo de refinaria na Venezuela, que fica na região, na Baía de Paraguaná, não confundir com Paranaguá no Brasil, Paraguaná, ali estava até mais ou menos meados da década passada, 2015, a maior refinaria do mundo, né? Nesse complexo que fica naquela região lá, né? Complexo na região no estado de Falcon. 1,1 milhão de barris podem ser refinados por dia. Só perde para uma usina que fica na Índia hoje, 1,2 milhão lá. Então, mas não bastasse só isso, as refinarias não vivem só desses produtos. Tem algumas peças, válvulas, que precisam ser trocadas, que também desgastam, etc. E a Venezuela não tinha de reposição imediata. Então, nós vivemos na Venezuela um bloqueio econômico que está afetando profundamente a população, tal qual Cuba viveu desde 1962, né? É um bloqueio assim desumano, né? Há uma informação que eu obtive hoje com os setores da Venezuela. O mundo tem aquele sistema que nós já falamos aqui, chamado SWIFT, SWIFT, que é uma sigla. Aquilo lá é uma cadeia mundial onde você transfere por sistemas eletrônicos grandes volumes de milhões, bilhões de dólares. A Venezuela foi proibida de usar isso aí. Agora, as vacinas que as crianças venezuelanas usam, 90% dessas vacinas eram compradas por esse sistema SWIFT. Portanto, na Venezuela, as crianças já estão há muito tempo já sem conseguir serem vacinadas. Então, é um assunto muito interessante, nós vamos discutir hoje. É um fato, isso que está acontecendo agora é um fato importante, mas felizmente esses 5 navios chegaram só 3, faltam 2, não precisamos ainda cantar vitória, né? Amanhã chega o quarto e domingo chega o quinto. Mas se der tudo certo, significará 508 milhões de litros. Esquece barris. A gente não tem noção quantos litros tem um barril. 508 milhões de litros de gasolina
e um navio inteiro desses insumos, portanto, todas as refinarias da Venezuela vão voltar a operar a plena carga. É uma grande vitória o que aconteceu hoje, está acontecendo. Quando a gente fala sobre essa discussão ali em sobre esse possível conflito em águas internacionais, lembra um pouquinho o contexto de Guerra Fria, ou não? Aliás, hoje o que mais se fala é uma nova Guerra Fria. Foi bem observado. O que os Estados Unidos estão fazendo com a China hoje é uma guerra comercial. Nós sabemos que, aliás, isto que nós presenciamos aqui, se não houvesse essa guerra comercial, essa Guerra Fria, essa é uma transação entre dois países soberanos, um compra, o outro vende. Né? A Venezuela dá o dinheiro, né? E o Irã dá aquilo que ele mais tem. Né? Normal, natural, todos os dias, ali pelo Golfo Pérsico, já falamos isso também, aquele estreitinho de Hormuz ali, passa um em cada 3 barris comercializados do mundo, passa ali. No Brasil aportam petroleiros toda semana, né? Só que agora é um contexto diferente, né? Então, por isso que o termo Guerra Fria, a Venezuela sofreu um bloqueio econômico. Este bloqueio econômico, eu fiz esse sinal aqui, porque a costa venezuelana sofreu um bloqueio marítimo. Sabe o que é um bloqueio marítimo? A Venezuela não tem o direito de livremente trafegar naquele espaço ali, sob pena de seus barcos, seus navios serem afundados pela quarta frota naval dos Estados Unidos, que mandou para lá 4 ou 5, algumas fontes falam até 5 navios de guerra e uma flotilha de alguns helicópteros que ficam ali baseado na Colômbia, que a Colômbia hoje é igual ao Brasil, é um país subserviente aos Estados Unidos. Então, romper esse tipo de barreira, não é como se você estivesse atravessando uma cortina de arame farpado, coloca a sua cara assim, e até agora não aconteceu nada. Então, nesse exato momento, das últimas 72 horas, quando os navios começaram a chegar, Teherã, a capital do Irã, Caracas, a capital da Venezuela, estão em festas. Para eles é o motivo de grandes festas. Porque o que estão envolvidos ali? Estão envolvidos 2 países que vivem sob sanções do maior império da Terra. Como diz Chomsky, nunca se viu na história dos impérios um que tivesse a capacidade de destruir países só com sanções, com proibições, né? Que é o que a Venezuela vive nesse exato momento, né? Porque teoricamente são dois países que sofrem sanção dos Estados Unidos, mas eles podem fazer negócio entre si, que foi o que aconteceu, né? Agora, existe um grande interessado no conflito nesse momento, que é a figura do presidente dos Estados Unidos, de Donald Trump, né, professor? Não, não tenha dúvida. Eu não sei se nossos espectadores sabem, o Trump prometeu muita coisa na campanha dele, né? Ele foi eleito em novembro de 16, né? Uma das coisas que ele mais prometeu, ele vai chegar agora na sua campanha de reeleição sem poder ter entregue. Sabe o que era? Eu vou acabar com o chavismo na Venezuela. Nós vimos aí, tem 1 ou 2 semanas, aquela operação Gedeão, que aqui a gente chamou de Operação Tabajara, tentaram invadir a Venezuela e foram derrotados ali por pescadores armados dos comitês populares de defesa da Revolução Bolivariana na Venezuela. Né? Foi lá 40, 50 guerrilheiros, né, entre aspas, mercenários. Né? Então, foi derrotado. Agora, claro que daqui até novembro ainda tem muito tempo. Os Estados Unidos, evidentemente, que preferem fazer uma campanha no meio de uma guerra. Fica mais fácil para o seu mandatário, especialmente para buscar o segundo mandato. Lembremos que a posse de George Bush, no ano janeiro de 2000, foi assim tão polêmica que foi parar na Suprema Corte. Então, lá teve até uma votação, ele ganhou por 1 ou 2 votos a mais na Suprema Corte. É como se aqui no Brasil fosse 6-5 no STF,
não, ele vai tomar posse. Só que a reeleição dele em 2004, ele tinha invadido o Iraque em 2003, né? Então, os Estados Unidos é uma nação guerreira. Então daqui até novembro, ninguém sabe o que pode acontecer. Eu acho que Trump está em dificuldade. Está em dificuldade pela questão financeira, o país está em recessão. Não vai ter país no mundo que vai sair da pandemia sem estar na recessão. Hoje se discute se nos Estados Unidos o PIB vai encolher 50%, como aconteceu em 1929. Mas encolher 30% eu já li vários artigos, o Brasil também. Né? Então, a recessão econômica, né? E ele está vivendo essa pandemia, cujo o epicentro ainda é os Estados Unidos. O Brasil vai passar, eu acho, pelos cálculos que eu fiz meses atrás, um mês e pouco atrás, nós vamos chegar muito perto ou até ultrapassar o número de mortes e contagiados que os Estados Unidos, porque eles já achataram a curva. Nossa curva está completamente ascendente. Né? Isso aí é visível em qualquer gráfico que você veja. Então, ele vai viver um meio da pandemia em crise econômica e com desemprego de 40 milhões. Nunca eles viveram com 40 milhões de desempregados, o máximo foi 18 milhões, 20, 40 milhões. Então ele vai ter dificuldade. Evidente que, também já comentamos aqui, o candidato que provavelmente pode derrotá-lo, só tem um, é o tal de Joe Biden, né, que é do Partido Democrata, que é assim como se fosse um picolé de chuchu aqui de São Paulo, que me desculpe o Geraldinho Alckmin, né? É um Joe Biden lá, é um cara inexpressivo. Ele era vice de Obama e nunca jogou papel nenhum, mas poderá ganhar do Trump. E isso vai modificar bastante o cenário, né? Eu não sei se nós já comentamos aqui sobre essa questão do bloqueio, da origem do bloqueio, não sei se cheguei a falar. Acho que não, professor. Então, esse todo mundo sabe do bloqueio de Cuba. Isso aí é famoso porque desde 62 isso dá 58 anos de bloqueio, né? E não conseguiram destruir Cuba e não vão destruir. O da Venezuela é mais recente, é 2014. Ele foi aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos na gestão Obama. O democrata Obama, né, não há quase diferença entre a política externa dos Estados Unidos, entre os democratas e os republicanos. É basicamente a mesma coisa. Aliás, os democratas são mais guerreiros até, né? Mas todos eles fizeram guerra na história. As estatísticas mostram aí que até 100 intervenções externas os Estados Unidos fizeram desde a guerra ali na região de Cuba, né? Com a Espanha, Cuba e os Estados Unidos bombardeou em 1895. Então, os estudiosos mostram que passaram de 100 intervenções externas, né? É uma lei aprovada pelo Congresso, lá eles têm uma numeração diferente da nossa, 113/278. O que diz essa lei? Esta é uma lei absurda que os especialistas em direito internacional chamam de extraterritorialidade do direito. Não pode existir isso. Um país pode e deve legislar, mas para leis que valham na sua fronteira, no seu território. Esta lei diz assim, em resumo, todas as ficam proibidos de comercializar com a Venezuela todas as empresas estadunidenses. Só isso? Não. Qualquer outra empresa de outro país que tenha uma filial nos Estados Unidos, nem a sua matriz europeia pode comerciar com a Venezuela. É uma barbaridade uma coisa dessa. É o que a gente chama de uma sanção ilegal, unilateral, completamente a revelia do sistema das Nações Unidas. Né? Isso é a barbárie. Né? Os Estados Unidos continuam insistindo nesta política do unilateralismo, tal qual essa invasão que eu falei de 2003, que Bush perpetrou no Iraque, foi tomada a revelia do sistema das Nações Unidas. A ONU não aprovou e, se colocasse em votação, perderia. O Conselho de Segurança não aprovaria aquela invasão de 2003. Então, é uma situação assim, sui generis, inédita, né? Mas o que é bom nisso tudo, aqui entre nós, aqueles navios americanos
estão vendo os petroleiros iranianos passar um por um na sua frente, e pelo menos até agora, quase 16 horas do dia 27, até agora, nada aconteceu. Não estou dizendo que não possa acontecer. Por isso, vamos esperar até domingo para comemorar, mas as repercussões serão muito grandes desse episódio, né? Só para a gente encerrar, eu queria levar nossa conversa para a China, porque lá na China a gente teve notícias nessa última semana de que Hong Kong voltou a se levantar. Então, aconteceram protestos em Hong Kong contrários ao governo da China. Como que a gente pode interpretar tudo isso, professor? Olha, tudo bem que Hong Kong é um centro financeiro muito importante e tal, mas é desse tamaninho, olhando o tamanho da China continental. Mas só dá Hong Kong no noticiário mundial. Só falam de Hong Kong. Por que, que a mídia internacional só fala de Hong Kong? Para poder desgastar a China, que até amanhã vai ser encerrado, começou quinta-feira passada, uma semana, o Conselho Nacional Consultivo do Parlamento Chinês. A imprensa às vezes fala que aquilo lá é o Congresso do Partido Comunista, não tem nada a ver. São os deputados reunidos e o seu Conselho Consultivo paralelo, né? Eles estão tomando grandes decisões naquele momento, e para ofuscar esse tipo de coisa, eles, inclusive, aprovaram uma série de novas legislações que envolve também o território de Hong Kong. Nós sabemos que Hong Kong era um território chinês, mas que estava sob possessão da Inglaterra, né? No ano 1842, eles assinaram com a própria China que devolveriam essa pequena possessão de Hong Kong para a China continental 155 anos depois. Você veja como os chineses são sociedade milenar de 5 mil anos, o que são 155 anos, né? Esse prazo se esgotou em 1997 e a Inglaterra se retirou, né, de Hong Kong e passou a administração da cidade para a China, né, para a República Popular da China, né, governada pelo Partido Comunista Chinês e que vive o que a gente chama de socialismo de mercado, né? Você pode até estranhar esse termo, pô, mas aquilo lá não é um capitalismo, a China não é um país capitalista. E o mercado existe não só no sistema capitalista, no feudalismo, no escravismo, tinha mercado. E no socialismo tem também. Então, eles querem desgastar a China. E aí a população se levanta. Lembra dos protestos de 2013 aqui no Brasil? Né? Por causa de 20 centavos, 8 trilhões nós perdemos na nossa economia e entregamos o pré-sal para os Estados Unidos e caímos numa ditadura totalitária com viés evangélico. Aquelas pessoas que foram para as ruas foram manipuladas, zumbis. Hoje, em Hong Kong, estão presentes os escritórios das maiores organizações não governamentais do mundo, atuam em Hong Kong para estimular esses levantes que são artificiais. É claro que uma parte das pessoas que vão para esses protestos são pessoas com extrema consciência, são extrema-direita, anticomunista, mas uma outra parte é manipulada. Está aí o inquérito de fake news que está em andamento no Brasil. Se esse Supremo e o TSE fosse mesmo um poder legislativo autônomo e tal, esse presidente Bolsonaro não teria tomado posse em janeiro de 2019, porque as eleições foram fraudadas, as pessoas foram manipuladas. E aí encerro a minha participação. Eu sei que o nosso tempo está encerrando, está acabando, Thalita, para mandar uma mensagem que o que aconteceu, está acontecendo até domingo na Venezuela, a esquerda, o centro e mesmo a direita não aquilataram o significado disso que está acontecendo. Nós da esquerda não aquilatamos o significado do ponto de vista da derrota dos Estados Unidos. E a direita não aquilatou ainda que estes navios aportarem nos portos venezuelanos significa uma derrota para este campo. Então, segundo a própria visão do Irã, eles estão assim comemorando com festa, mas o presidente ontem chegou a falar, né, que
isso já prova que o mundo já é multipolar, né? Eu ainda estou cauteloso em fazer essa afirmação que o presidente Rouhani disse. Eu acho que nós estamos em transição e para completar a multipolaridade do mundo, mas a ela ainda não veio. Os Estados Unidos ainda são uma força preponderante no mundo, com as suas 6 frotas navais, ainda ameaçam o mundo inteiro, ainda impõem sanções à Rússia, China, Teherã, Irã e Venezuela estão sob sanção, né? E, aliás, diga-se de passagem, toda esta operação que foi feita, que é uma operação de guerra, não é uma operação comercial, você transportar meio bilhão de litros de gasolina em 5 petroleiros, andando 15 mil quilômetros, saindo lá do Golfo Pérsico. Isso é uma operação de guerra. Quem esteve por detrás dessa operação de guerra? A Rússia e a China. Ou seja, nós então temos uma articulação mundial hoje com claro objetivo de colocar os Estados Unidos no seu isolamento, né? Ninguém quer destruir os Estados Unidos, ninguém quer acabar com aquela nação, somos amigos do povo dos Estados Unidos, mas temos divergência com a forma como os seus líderes, os seus governos conduzem a política externa daquele país imperialista. Nós defendemos a soberania nacional, a independência dos povos. Então, o Irã tem todo o seu direito de comercializar livremente aquilo que é a sua principal mercadoria, que é o seu petróleo. Então, estão de parabéns o povo da Venezuela, o povo do Irã, parabenizo o Irã pela solidariedade, porque isso não é uma venda comercial qualquer. Eles estão sendo solidários, a Venezuela vai reabrir as suas refinarias. Até o final do ano está garantido combustível para toda a sua frota nacional de veículos. Então, nós vivemos aí uma nova fase do mundo. E vamos aguardar até domingo para ver se não ocorre nenhum acidente. Muito É obrigado, um grande isso. abraço, até a semana que vem.